A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir a live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para a igreja, para o mundo. É a palavra de Deus que é para todos que crê. Amado, hoje é dia 30 de janeiro de 2026. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra. Não sei até quando estarei na face da terra, mas tenho um propósito esse ano de buscando a presença do Senhor, pedir a Ele que me perdoa, me santifica, me coloca na presença dEle, e que Ele perdoe a igreja, perdoe os jovens, adolescentes, pastores e obreiros, irmãos e irmãs, porque eu amo a todos. Amados, esse ano é um ano difícil, e o ano que vem não será diferente. Vamos orar e buscar a presença de Deus para que o poder esteja nas nossas mãos, a santidade de Deus seja a nossa vida. Vamos meditar na palavra de Deus, Levítico 19, versículo 1 a 4. Eu vou ler, orar e vamos meditar. Diz o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardarás os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, Senhor, e esta é a tua palavra que foi lida. Me dê, Pai querido, a unção do Espírito Santo. Fala nos meus lábios, no meu coração, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, irmãs, pastores e obreiros, jovens e adolescentes, crianças, amigos e amigas, vamos meditar na palavra. Disse o Senhor a Moisés. Moisés foi o único homem na face da terra que Deus falava com ele face a face. Deus disse para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Imagina, meus amados e queridos irmãos, Moisés dizendo à congregação de Israel, o povo de Deus: sede santo, é a ordenância do Senhor. Os filhos de Israel: sereis santos, porque eu sou santo e não suporto o pecado. Então vamos tirar doutrinas, dogmas, o que falou a igreja. Vamos trazer à frente, na mente do coração da igreja, santidade. O que é a santidade? É o oposto do pecado. Se eu sou contendeiro, eu não estou em santidade. Se você é contendeira, não está em santidade. Se eu desejo a mulher alheia, não estou em santidade. Se você deseja o homem alheio, não está em santidade. Se eu desejo beber, eu não estou em santidade. Se você deseja a bebida, não está em santidade. Se você tem sonhos eróticos e eu também tenho o mesmo sonho, não estamos em santidade. Se nós usamos com roupas chamativas, que chamam atenção, nós não estamos em santidade.
Se nós vamos para a praia despir as nossas vestes, nós não estamos em santidade. Jesus Cristo, quando andava na praia, ele andava nas areias da praia pregando o evangelho, curando, fazendo tudo. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo foi visto tomando um banho de praia. Não tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus Cristo foi encontrado tomando banho em um rio, em alguma coisa. Ele sempre se apresentava vestido comportadamente. Está entendendo? Não tem uma passagem na Bíblia. Se eu vou dizer para vocês, se eu sou um lutador de karatê, de muay thai, de qualquer coisa, capoeira, não me engane, os senhores, que aquilo é só esporte. Eu lutava karatê quando não era crente. O karatê tem maldade, tem pancadaria. O karatê tem espíritos demoníacos. Eu fiz parte, eu lutava karatê. Então o crente não deve participar dessas coisas, porque foge da santidade de Deus. Como eu posso, meus irmãos, ter a santidade de Deus, ter o Espírito Santo, ter a revelação de Deus, se eu estou jogando bola, chuto a canela do irmão da igreja, falo palavrões, xingo ele, chego a sair até inimigo dentro de campo. Naquele momento, se Jesus busca a igreja, nós ficaremos se matando um ao outro. Fugiu a santidade. Vocês nunca viram Jesus Cristo sentado numa rodinha dos políticos da época discutindo a posição dele, da igreja, e a posição do povo romano. Vocês vão encontrar Jesus Cristo sendo interrogado, condenado, chicoteado, como uma pessoa qualquer. O crente não é para escolher o homem que vai governar o país. A igreja tem a incumbência, o povo santo, de orar ao Senhor pelos nossos governantes, para que Deus nos dê governantes sábios e humanos. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo desviou na santidade de Deus. Pastores, os senhores estão assentados na cadeira de Moisés, homem íntegro e reto diante de Deus. Será que Deus não está desejoso de falar com os senhores bispos, apóstolos, presidentes? Orienta o meu povo, sem colocar o dogma da Igreja Assembleia Batista, Orelhana, Presbiteriana, Cristã do Brasil, qualquer dogma. Orienta o meu povo para ser santo. Diga para o povo de Deus, porque santo é aquele que vos chamou e te salvou. Eu sou santo e para morar comigo tem que ter uma vida de santidade. Orienta o povo que para ter uma vida de santidade não precisa ter na sua casa ou na parede da sua casa ou da igreja diplomas e mais diplomas. Mas tem que ter como Estevão, calos no seu joelho, coração humilde, como foi João, como foi Pedro que se humilhou, como foi Paulo que se humilhou quando foi salvo. Para ter uma vida de santidade, diga para a igreja que nós temos que depender inteiramente do Senhor Jesus.
Não espera ser liberto ou liberta, porque seremos libertos das coisas deste mundo, daquilo que nos persegue, que nos oprime e que nos chama a atenção após a nossa morte na terra ou o arrebatamento da igreja. Pastores, ensina para a igreja do Senhor renunciar àquilo que é bom. O homem, a mulher ou a jovem gosta da praia. Ela tem paixão pela praia. Renuncia. Não espera Deus te libertar da praia para servir a Deus, porque a Bíblia diz que é para renunciar. Ensina a igreja, renuncie à praia. Você gosta, meu irmão, de jogar bola, renuncie o jogo. Você renuncia a karatê, ser lutador. Ainda que você goste, renuncie por uma coisa maior que a santidade de Deus. Ser santo é ser chamado de quadrado no meio da sociedade. Jovem, homens e mulheres, não se case conhecendo o seu companheiro. Foge à santidade. Vai para a lua de mel, pela primeira noite pura e puro. Isto é santidade. Não é que você não teve desejo, jovem, irmão e irmã, de conhecer, de tocar, mas você renunciou isso aí por uma coisa maior, que é a glória e a santidade de Deus. Você quer ser uma mulher feliz, um homem feliz? Conheça um homem conheça uma mulher, case puros e continue. O único homem para você é o seu esposo, a única mulher para você é a sua esposa. Cada homem tem uma maneira diferente, cada mulher é uma mulher diferente. Por isso tem muito de prostituições. Amados, eu sei que a perseguição, a calúnia vai acompanhar o crente servo. Jesus Cristo andava nas areias, nas ruas, nas estradas empoeiradas, curando e orientando, mostrando, falando sobre o reino dos céus. E tinha gente caluniando a ele, perseguindo para matar, para tirar a vida. Moisés fala para esse povo: para que você possa ter uma vida de santidade, moça e moço, a palavra é bem clara: cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi que mandou Moisés falar para o povo. Jovem, você ama e respeita, teme a sua mãe ou seu pai, ou você enfrenta eles? Está longe da santidade. Ame a sua mãe e o seu pai, respeite a sua mãe e o seu pai, porque o Senhor é o seu Deus. E o Senhor, que é dono da sua vida, pode tirá-la. Quer ser feliz? Ame e respeite os seus pais. Uma vida de santidade é mandamento de Deus. Pastores, por que os senhores não ensinam? O que impede o Senhor de ensinar para a igreja, que é propriedade de Jesus Cristo, a qual o Senhor confiou a nós como pastor? Qual é o problema que o Senhor não encontra em não ensinar? Diga para esse irmão, para essa irmã, que é para amar o seu semelhante. O meu semelhante não é um homem, é todo, uma mulher, uma jovem, um preto, um branco, um velho, um japonês. Temos a semelhança, porque fomos feitos à imagem de Deus. Ensina-nos a amar. A mulher não é um poço do pecado. A mulher é
o altar de Deus, quando recebe o Espírito Santo, para orar em meu favor, em seu favor. A mulher é tão falha como a mim e a você. Tem tantas necessidades, desejos e frustrações e angústia como eu e você temos. Mas temos que renunciar a esses momentos de angústia, de necessidade, de desejos, por algo maior, que é o Pai, para agradar a Deus. Não vos virareis para os ídolos, diga para o povo. Deus sabia que a igreja, que o povo dele é assim. Nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu vos amo em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo vos ama. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos filhos de Deus por intermédio dele. Você já imaginou que maravilha, quanta bondade, quanto poder. Pastores, este ano estarei pregando amor, paz, fé, santidade, oposto de costumes. Mas uma mulher santa, que obedece a Deus, ela não convém que ela mostre o seu corpo. O seu corpo para ser exposto ao seu esposo no seu quarto. Homem que serve e teme a Deus na santidade não deve expor o seu corpo. Um homem que procura, uma mulher, uma vida de santidade, todos os dias eles têm que estar de joelho, pedindo misericórdia ao Pai e perdão. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, deu o exemplo para vencer esse mundo, as tribulações, as perseguições, as calúnias, aquilo que nos é dado. Satanás é capaz de oferecer uma coisa para um homem velho que nem eu, só para tirar a minha salvação e dar um escândalo que eu mesmo não imagino, mas Satanás tem tudo para fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Minha irmã, você que já traiu seu esposo, você sabe que não pode falar com seu esposo, com a igreja, porque a igreja não tem os pastores, não são chamados por Deus para orar, ouvir, aconselhar, pôr uma perna em cima e dizer: você está arrependida. Quando você diz: eu me arrependo do que eu fiz, porque foi a infelicidade que aconteceu. Hoje eu estou arrependida, estou errada. Se o Senhor me perdoar, jamais eu farei. Vá em paz, minha irmã, e não peque. Isso é o papel de um pastor que ora, que buscam a Deus. Agora, quando o nosso irmão, a nossa irmã, adultera, trai, fornica, divorcia, casa outra vez, divorcia, casa outra vez, e nós damos a eles o direito de estar participando da ceia, pregando e orientando, nós estamos pecando, fugimos da santidade de Deus. Ensinamos à igreja que Deus é santo. Agora diga para a igreja o seguinte: se você andar na presença de Deus, na santidade de Deus, você entrará nos céus. E quando você estiver aqui na terra, você é um instrumento de Deus para ensinar a nação, para orar pelos enfermos. Você sabia que um exército da nação, se eu estiver na presença do Senhor, fazendo o que Ele determinou,
Está entendendo? E levantarem para me matar. Eu não posso, não devo temer, porque se eles me matarem, foi porque Deus permitiu. Mas o pecado sobre eles é muito grande, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas se Deus chamou e ordenou para fazer a obra, aquele que levantar carabinas, revólver, escopeta, o exército inteiro, granática, todas metralhadoras, isso não disparará, porque Deus que enviou, Ele é santo e poderoso para travar tudo, ou detonar para trás de quem está. Deus sabe, mas se você crê, não vai fazer. Lembra-se como é o seu coração. Uma vez Eliseu foi envolto para ser morto. E o moço que estava com ele via que um monte de gente e ficou apavorado. Ele disse: Senhor, abre os olhos do moço para que vejam. Ele disse que o que tem por nosso lado é maior do que eles. Quando esse povo chegaram, o homem de Deus só orou e eles ficaram todos cegos. O homem de Deus tem um coração puro, levou eles até Samaria. E chegando ali, o rei disse: matemos eles, senhores. Disse: não se mate uma pessoa que o Senhor entregou nas mãos. Dê pão e água para eles beber, comer e beberem. Eles comeram e beberam regaladamente, foram dispersos e levaram, enviados ao seu território, e acabou a guerra. Meus amados e queridos irmãos, pastores, eu vos amo. Por que, meus pastores? Porque o Senhor coloca o político mentiroso no altar. Meus irmãos, pastores, o altar não é seu, não é meu. O altar é do Senhor. Porque eu sou pastor presidente, a igreja é sua. Quem falou que a igreja é do governador ou do presidente, pastor? Aceita Jesus, meu amigo. A igreja é de Jesus Cristo. Está entendendo? Pastor, por que você está fazendo prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais e vereadores para defender a igreja? O senhor não confia no dono da igreja? Qual foi o político que Jesus Cristo usou para defender a sua vida aqui na terra? O Senhor é santo. Sede santo, meus irmãos. Se você tem desejo de tomar um vinho, não espere, pastor, que Deus te liberte. Não. Renuncie. Isso aí. Sacrifica esse desejo por uma coisa melhor. Pastor, você quer pregar cura divina? Senhores grandes pastores, dobre o joelho, seja humilde, confesse ao Senhor os seus pecados, porque eu confesso todos os dias, apesar de ele saber os meus pecados. Estou sempre pedindo perdão e digo que eu sou miserável homem. Se não for a misericórdia de Deus, quem seria eu? Por isso a palavra, por mim pregada, meus amados, é simples, porque Deus é simples. Ele quer dizer para minha irmã, minha filha, se você pecou, arrepende-se do seu pecado, porque se você morrer praticando o pecado do adultério, pintando os seus cabelos, a Bíblia diz, minha filha, que no homem ou a mulher não tem poder para tornar um fio de cabelo branco ou preto na sua cabeça. Por que você faz isso aí? Foge à santidade de Deus. Se você está na igreja, se veio do mundo tatuado, aceitou a Jesus, se arrependeu,
Isso que está no seu corpo não acarreta, esse corpo vai ser descido à terra. Mas a sua alma está livre. Mas do dia que você aceitou Jesus, você não aceita e ensina as pessoas que essas marcas estão no seu corpo no tempo da sua ignorância. Mas que Jesus Cristo não aceita. Está entendendo? Você gosta de brincos. As mulheres de Israel, quando saíram, quando Jacó saiu de lá, da terra que ele estava, quando foi para chegar na terra, Deus ordenou a Jacó que tirasse todos os pendentes, braceletes, colares, tudo, e enterrasse. Quando você vai entrar na terra prometida, tem que estar santo. Quando você sai do mundo, do Egito, para entrar nos pés de Jesus, entrega tudo que você deixou lá e chega puro diante de Deus. Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou miserável homem. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Salva-me, perdoa-me a cada dia. E a partir desse dia em diante, todos os dias, por muito que você cresça no conhecimento e na graça, seja um homem ou uma mulher, pronto a se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza. Irmãos, esse corpo, essa carne não pode entrar no céu. Não, eu sou miserável. Esses olhos vê coisa que Deus não se agrada. Esses lábios falam palavra que Deus não se agrada. Esse coração guarda coisas que Deus não se agrada. Aleluia. Esses pés vão a lugar que Deus entristece. Essas mãos fazem coisas que Deus não se agrada. Eu sou miserável homem. Ensine para a igreja. Agora, cada dia eu tenho que renunciar. E entregar nas mãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, à noite, quando vamos dormir, um homem crente, pela misericórdia de Deus, tem que pedir perdão. Diz, Senhor, se amanhã eu tiver que levantar para cometer um pecado que vai tirar a minha salvação e que vai escandalizar a igreja ou a família, me perdoa, me prepare na noite que antecede esse dia e me recolhe para ti. Não me deixe nas garras de Satanás. Amados, neste mundo, a única pessoa que eu não aceito, que não gosto, que tenho bronca mesmo, é meu inimigo na terra, é Satanás. Eu amo a igreja, eu amo o vizinho, a vizinho, o jovem. Eu amo aqueles que me perseguem, eu amo aquele que me calunia, aquele que quer me matar. E por isso é que eu oro mais, porque são semelhança, a minha imagem e semelhança de Deus, o homem. É meu semelhante. E Satanás vai usar ele, porque Satanás não gosta de mim. Satanás é desejo dele me matar, eu também não gosto dele. Satanás não presta. Ele não tem caráter e nem tem graça, poder para me matar com as garras dele. Mas ele não tem caráter, ele entra na igreja, na família, em todo lugar, para tentar me matar. Minhas irmãs, eu conto com as vossas orações. Se você cometeu um delito, pode ligar. Pastor, o que eu faço? Aconteceu isso, isso e isso. Se Deus colocar no seu coração, quando Deus me revela, eu falo com a pessoa. Porque Deus é Deus. Lembra-se, pastores e jovens e obreiros, o fim vem. Agora Deus tem a igreja, Ele é santo, deu o seu Filho amado que é santo, e disse o Filho dele para falar, vós farás a obra que eu fiz, e ainda faz maior do que essas, porque eu vou para o Pai, e vós ficarei no mundo, e eu, disse Jesus, serei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Ele foi e voltou para ficar conosco, o Espírito Santo. Então, meus amados, por que eu vou ficar preocupado?
O que é o câncer para Deus? Não é nada. O que é a paralisia para Deus? Não é nada. O que é a cegueira para Deus? Não é nada. O que é o AVC para Deus? Não é nada. O que é as pragas para Deus? Não é nada. As lepras, nada. O que é o infarto para Deus? Não é nada. O que é a morte para Deus? Não é nada. Por isso, o que é uma metralhadora virada para a minha cabeça para me matar diante de Deus? Não é nada. Deus é Deus, amados. O que impede nós ter essa comunhão com Deus é não ter uma vida de santidade. Se o irmão quer ser santo, ou sua irmã quer ser santa, homem, mulher de Deus, jovem, pastor que tem uma vida de santidade, ore, jejue, medite na palavra, toma sempre o erro para ti, não para os outros, seja humilde de coração, mas de coração mesmo, não de falar, porque Deus conhece o coração. Se Deus te revelar o pecado de alguém, pergunta para Deus como deve tratar, e Deus vai dizer, é uma alma. Vale mais uma alma salva do que o mundo perdido. Você quer ter o dom da cura, dom da revelação, dom da profecia, dom de milagres? Quer ter todos os dois? Vamos voltar a Cristo, ter uma vida de santidade, obedecendo seus pais, a mãe. Quando alguém estiver desenganado pela medicina, não fique gritando, levantando as lágrimas, descendo no chão e lamentando por quê. Ora a Deus, e Deus vai dizer se eu vou recolher para recolher ou se é para a glória do nome. Se ele disser que é para a glória do nome dele, vai. Impõe as mãos como pastores. Repreende a enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende a morte em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você está tomando vinho, se você está usando, tem ídolos na carne, ídolos espirituais, se você tem amigos, você mente, faz parte de um grupo de amigos, você anda despido nas praias, você anda toda pintada, anda toda maquiada, unhas parecendo a unha de Satanás. Você não tem essa autoridade, você só vai chorar, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas se você tem uma vida de santidade, você é a mulher mais linda do mundo, porque você tem o Espírito Santo. Você é o homem mais lindo do mundo que tem o Espírito Santo. Você vai olhar os céus. Os seus ossos é santo. Os seus lábios é santo. Tudo seu é santo, tudo nosso é santo. Eu não tenho medo da morte. Essa carne não vai entrar no céu porque é pecaminosa, é pó, é terra, vai voltar. Mas a alma que está dentro dela vai chegar ao Senhor. Amados e queridos irmãos, como eu tenho falado, a cura divina provém de Deus, e por intermédio da cura muitos chegarão a Cristo. Eu vou estar orando a enfermidade que está em você. Você ouvindo essa live, crendo, põe as mãos no seu coração, diz, Senhor, eu quero a cura dessa enfermidade, eu creio na tua palavra. Jesus Cristo vai curar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Estarei orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Pai celeste, Pai amado e glorioso, eu preguei a tua palavra, Pai, agora vá, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre esse homem, sobre essa mulher que está canceroso, Senhor, e cura esse câncer, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sobre essa mulher que está com problemas, Senhor, na vesícula, esse homem está com problema de vesícula. Senhor, essa mulher, este homem está com problema nos nervos, Pai, todas as pernas, os braços, todo enfermo.
Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, aquele que está paralítico, Pai, toma em tuas mãos e levanta agora. O cego, Senhor, aquele que está cego realmente, Pai, abre as vistas dos céus agora, deles agora, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê. Ó, Pai querido, Senhor, visita, Senhor, aquele que está diabético, aquele que está, Senhor, com colesterol, liberta, limpa o sangue, Pai. Deus querido, cura, Senhor, câncer na próstata, câncer no ovário, no intestino, Pai, toda enfermidade que está no osso, na mente, Senhor, na vista e nas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade e ordeno em o nome do Senhor Jesus Cristo a cura, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.